Senhor. Aplauda o Senhor por isso. Eu agradeço ao Ministério de Louvor. E hoje o Senhor quer falar comigo e com você aí na sua casa. O Senhor tem libertação para a igreja hoje. Quem crê diz amém. E na tua casa também. Prepare que o Senhor vai falar comigo e com você nessa noite. Hoje eu vim falar do poder de Deus. E o interessante é que eu não tinha escolhido um título para essa mensagem totalmente, porque tem vários títulos. E o meu coração foi pedindo ao Senhor o que eu vou colocar de título para essa mensagem. Tem tantos títulos. E aí começou o Ministério de Louvor nas ministrações, tudo falando do poder de Deus. E é profético. O Senhor, quando Ele quer colocar o nome, Ele mesmo escolhe do jeito dEle. E é muito bom quando você acredita no profético. Eu não falei nada com o Carlinho, e os louvores eu penso que foi ele que escolheu, amém? Mas não foi ele não, foi o Espírito Santo de Deus. É o mesmo que escolheu essa palavra para mim nessa noite. Eu creio assim. Amém? Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 5. Um texto muito conhecido. E propício para a gente trabalhar ele. Não se preocupe com o meu caderninho, não, que se ele falasse, vocês estavam roubados. Esse caderno aqui ele é profético. Se perder, só sai fogo. Amém, queridos? Vamos estar lendo aí? Do versículo 1 até o 20, amém? Capítulo 5 de Marcos. O endemoniado de Gadareno. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Repita comigo, espírito imundo. O qual tinha a sua morada nos sepulcros e que nem ainda com cadeias o podiam prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram-lhe feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Repita comigo, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Repita comigo. Rogava-lhe muito para que não os enviasse para fora daquela província. Vai guardando, gente. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogavam, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo deles os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos, repita-se comigo, e os que apacentavam os porcos, fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado e vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E começaram, repita comigo, a rogar-lhe para que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogaram-lhe que fora o endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis
Quão grandes coisas Jesus fizera e todos se maravilharam. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, está aqui a tua palavra, meu Deus. Nós queremos te louvar e dizer que nessa noite, mais uma vez, o Senhor é poderoso, Pai, para estar entrando em todas as situações, ó Pai, daquelas inimagináveis, ó Pai. Tu és o Deus de fazer tudo aquilo, ó Pai, que nós não imaginamos, não, às vezes nem acreditamos, ó Pai. Tu és o Deus. E é neste nome que eu estou aqui, Pai, para falar de Ti nessa noite, Pai. Faça milagres, Senhor Deus. Que haja libertação nessa noite em minha vida e na sua vida. Igreja do Senhor, receba de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Senta glorificando ao Senhor, querido. O Senhor é o Deus de poder, Deus de milagre. Tudo que falou no louvor, Deus falou comigo muito forte. Queridos, nós entendemos aqui que essa passagem que o pessoal fala muito, gadareno, que significa que aquele lugar não presta, que só tinha criações de porcos, coisas imundas, coisas ilícitas. Eu creio que deve ser um lugar mais ou menos assim. Mas lá em Romanos fala que aquele povo, eles conheciam a Jesus, mas não davam ouvido. Eles negavam a Jesus. Eles recusavam a esse Jesus. Lá no capítulo 1, versículo 21, as pessoas daquela região, vendo Jesus, eles empurravam Jesus. Eles recusavam a Jesus. Eles eram pagãos, não criam, eles acreditavam mais na carne, eles davam mais valor à carne. Então, por isso, a gente pergunta se o problema são os demônios ou são as pessoas. Nessa noite eu vim trazer um alerta para a libertação, porque às vezes a gente pensa tantas coisas de libertação, e quanto tempo que às vezes a gente não fala de libertação, mas a gente precisa de entender qual ponto da minha e da sua vida que eu estou presa com cadeias e grilhões como este homem está. Este homem, ele ficou ali. Diz que ele estava em sepulcro, gente. Ele já estava no limite máximo de possessão. Eram mais ou menos 2.000 demônios. 2.000 demônios. E a gente entende que o possesso de verdade, a mente dele, ele não consegue entender. Se quando ele volta, ele não lembra de nada. Porque a mente já está totalmente tomada pelo espírito, pelo diabo. Só que a gente vai ver muitas coisas paralelas aqui na Bíblia que a gente vai entendendo. Alguns exemplos de alguns personagens, poucos, que são mais citados aqui. Nós entendemos que quando Jesus chegou naquele lugar, houve um reconhecimento dos demônios para com Jesus. Tem uma lição que a gente aprende com isso. Quando ele chega naquela cidade, ele atravessou, já estava vindo de uma tempestade, ele estava passando por uma tempestade, Jesus no barco com os discípulos. Então, ali, eu creio que naquela região da Grécia, porque lá já tinha os deuses, os Zeus, alguns deuses lá, que eram adorados por aquele povo, eu creio que já era uma fúria do inimigo para com Jesus, porque Jesus tinha um propósito de entrar em Gadara. Era o povo. Creio que ele gostaria de levar a salvação, sim. Só que neste lugar, Jesus era um pregador, mas ele não pregou neste lugar. Ele não chegou lá para entregar uma palavra. Simplesmente ele desceu e já quem foi ao encontro dele? O endemoniado. Já uivando, já estava se machucando. Diz aqui na palavra que ele se machucava com pedras. Olha que ponto que uma pessoa pode chegar. Não uma pessoa, gente, mas o demônio faz ela chegar. E hoje eu vejo que tem pessoas que às vezes já estão se ferindo. Já não está mais conseguindo nem falar mais, só grita. Porque já está sendo possuído por tantas opressões. Nós estudamos isso nessa semana. E o Senhor ministrou muito ao meu coração. Diz à igreja, mostra para eles o que tem te prendido em grilhões, em cadeias. O que tem se achegado a você que você não está conseguindo ter força para administrar. Que Jesus não tem condições de tirar. Aí você não pode dizer, porque o Senhor é Deus para isso.
Nós cremos, eu creio que Deus, Deus que eu sirvo, que você serve, Ele é poderoso para isso. E o interessante, querido, que o diabo, ele conhece Deus. Ele disse assim, que tens eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha o reconhecimento, olha a reverência que o diabo tem com ele. E às vezes, a minha cadeia e a sua é a falta de reverência com Deus Pai Todo-Poderoso. Eu sinto, igreja, que muitas das vezes, realmente, como muitos falam, o diabo tem muito mais medo de Jesus do que nós. Ele teme muito mais do que nós. Ele sabendo que para ele já não tem mais salvação, ele já é condenado. E ele tem reverência com o Senhor. E nós, igreja, que fomos salvos pelo Senhor. Quando a gente aceita, a gente recebe essa salvação. E às vezes a gente não tem essa reverência toda. E o Senhor quer nos falar hoje. Hoje eu quero dar um exemplo de uma pessoa, querida, que passou por isso, aqui um personagem, diferente desse endemoniado, porque ele não babava, ele não se machucava. É Saul. Interessante que Saul, ele foi ungido, a gente sabe, mas quando chegou num certo ponto dessa unção, ele achou que podia fazer tudo sem consultar a Deus e sem esperar a resposta de Deus. O seu coração foi enchendo de, talvez, soberba, mas ao mesmo tempo ele era medroso. E às vezes o nosso medo nos põe em uma cadeia que a gente começa depois a se machucar de tanto pensamento contrário. Pensamento faccioso, acreditando naquilo que não é verdade. Repete comigo, meias verdades não vai me levar para o céu. Pois assim são alguns porqueiros que estão aqui. Aqui, querido, estou falando de porqueiro, porque os porqueiros, eles apacentavam aqueles porcos e alimentavam. Quem se incomodou com Jesus foram os porqueiros. E Deus vem ministrando comigo, o que que você tem comido? Quem tem te apacentado? Porque dependendo do que você come, você fica preso, querido. Preso na sujeira, preso no pecado, preso na imundícia. O problema não eram os porcos, não. O problema era quem cuidava deles, porque eles davam renda. E porco, a gente entende que ele não sabe o valor de nada. O que você der, ele come. Eita Deus, e a igreja do Senhor tem comido coisas que às vezes porqueiros têm dado com meias verdades. Saul, ele dava desculpa para tudo. Ele achava